E aí, galera, bora para atualização rápida, lembrando que na indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Vamos falar aí de Amob. Por que você está trazendo a Amob, Senhor dos Papéis? Você tinha saído fora e disse que recuperou o valor em outro trade, foi exatamente o que aconteceu. Então foi nessa semana que eu saí, 2 semanas fiz um trade na local web na Siderúrgica Nacional e voltei de novo essa semana. Tive um estalo, sei lá, falou na minha cabeça, dá uma olhada na Mob. Fui ver a Mob e ela estava com uma movimentação atípica. Beleza. Vou passar pelo semanal mostrando os indicadores rapidinho para vocês. Ó, hoje é quarta-feira, correto? Então a gente não tem pregão amanhã, que é quinta, e sexta-feira volta. Se vocês olharem o volume dessa semana, vocês já percebem que destoa das duas últimas, inclusive dessas outras duas, ou mesmo dessa. Então, das últimas 5 semanas, o volume já está engolindo. Só perde para essa região aqui, que é onde bateu 0,31. O oscilador virou para cima. Nesse outro setup não tem informação. IFR para cima, querendo virar para cima também, esse cara. E por fim não tem informação. Beleza. Vamos para o diário. No diário, aumento de volume, como já explicado. Hoje não teve o mesmo volume, pregão mais vendedor. Fechou com um doji no 0,27. Comprei uma parte aqui, outra aqui, e agora vou ficar quieto um tempinho e estopo na casa do 0,24. Chegou 0,24, eu saio. O que está chamando a atenção, só para embasar aí para vocês? Primeiro, eu vou mostrar o Times and Trades, para vocês entenderem o que eu estou falando, para quem não assistiu o último vídeo. Então eu deixo ele livre, né? Coloco aqui na tela. Esse é o Times and Trades. Para que serve isso? Eu uso para ver quem está boletando com mais força, né? E ver se, por exemplo, tem robô atuando. Quando você está no pregão, isso daqui fica correndo. Aí vamos supor que você vê que a JP Morgan está lançando ordem de 500, de 1.000, de 2.000 sem parar. Você sabe que os caras estão se posicionando e como é um player grande, a chance da cotação subir é maior. Então isso embasa, né, a minha possível entrada. E da mesma forma, se eu ver um robô vendedor, eu sei que a tendência é o preço cair. Quando eu chego em compradores, como no último vídeo, o BTG comprou hoje 6 milhões, ontem 8 e anteontem 11. Então ele praticamente levou o volume da semana inteira compradora do papel. E os vendedores seguem os mesmos, que é a XP e a Terra, né, que ficam sempre ali na ponta vendedora. E o BTG vendeu hoje 500 mil e nem isso chegou a vender ontem. Então, por algum motivo, o BTG ou um player que opera pelo BTG está comprando muita mob, muita. E isso me levou a tomar posição, né? E eu já vou explicar uma linha de raciocínio que a gente tem. Outra ferramenta que eu posso mostrar para vocês é o livro de ofertas. Por que você vai mostrar o livro de ofertas também? Para vocês entenderem outra coisa. O livro de ofertas, ele mostra força compradora e força vendedora. Mais um item para embasar se você vai comprar ou se você vai vender. Pô, todo ativo que eu ver aqui que está, por exemplo, 98, eu já bato na compra que é certeza? Não. Você tem que acompanhar o ativo pelo menos uns 3, 4 dias. Para quê? Porque tem muitos players que jogam ordens aqui embaixo, ó, na casa do 1 centavo. Os caras jogam aqui um monte de ordem, né? Para poder empurrar ali aquela região para cima. Por exemplo, o BTG tem uma ordem aqui do dia 8/1, né? De quase 1 milhão. Mas tem casos que é só essas ordens dos centavos que fazem, né, o livro de ofertas ficar pressionando o vendedor, mas só que é uma pressão falsa. Aí eu venho acompanhando desde segunda-feira e estava na casa dos 50 foi para 55 e hoje, que foi o último dia de pregão da semana, evoluiu para 62, 63. Por que aconteceu isso? O BTG vem tomando uma posição muito forte e na hora que eu desço aqui, ó, olha a ordem que os caras deixaram ainda. Então, no aftermarket, eles colocaram uma outra ordem de 3 milhões. E são eles que estão empurrando a cotação. Eles ficam dando boletada a mercado, né? E come as ordens, come as ordens. Por quê? Porque não é tão fácil fazer centavo subir. Por que não? Porque quando você olha, ó, tem 2 milhões aqui, 3 milhões aqui. Então, é valores grandes que os caras colocam muitas ordens ali, né? Aí, consequentemente, os caras vieram aqui agora e estão colocando aí esse percentual, né? No caso que é, no caso, as boletas. Aí agora a gente tem que entender o porquê. Você tem o porquê na mão? Não, não tenho. E qual linha de raciocínio pode ser?
se já tem aprovado um grupamento de 50 para 1, e se esses caras conseguem fazer um pump até antes da data do grupamento para R$ 1, por especulação, tá? Chegou lá em R$ 1, vai agrupar para R$ 50. Se agrupar em R$ 50, imagina o short que esses caras podem abrir. É uma possibilidade. Chegou em 50, abre um short, o valor da empresa é R$ 2, o cara vai ficar shorteado até chegar lá. Imagina a loucura que viraria isso. É uma possibilidade. Outra possibilidade, tem algum fato relevante que pode vir a acontecer. Algum player grande tomando posição, um Tanuri, um Ferry, esses caras aí que ficam fazendo essas movimentações mais abruptas nos papéis. Por enquanto, nada de fato relevante, mas se o BTG continuar nessa toada na próxima semana e na sexta-feira, daqui a pouco vão ter que soltar alguma coisa, porque os caras vão acabar tendo uma posição considerável ali do número de papéis, né? Se continuar nessa pegada. Pode ser que eles soltem o lote inteiro? Pode, tudo pode, mas que o volume, os osciladores, ó o oscilador totalmente virado para cima, ó, totalmente virado para cima. Aqui, né, para baixo, esse cara totalmente virado para cima. Então, eu tô especulando, totalmente especulativo. Mas se der certo, como já deu muitas vezes no passado, né, pode ser que seja um rebento. Imagina se esse negócio vai lá no R$ 1, a gente está falando de 270% de alta mais ou menos. Deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça que é só a minha opinião e compartilhe com os amigos. Valeu!